Olá, nobre amigo! Tudo firmeza com você? Seja bem-vindo ao nosso canal Nobre Reino. Eu me chamo Danilo Nobre. E se você ainda não conhece o nosso canal, se inscreva, deixe aquele like, ative as notificações e compartilhe os nossos vídeos. Pois bem, nessa série que o nosso canal está fazendo sobre os eclipses, eu vou mostrar hoje nesse vídeo um eclipse solar que ocorreu no dia 3 de novembro de 1994 e foi visto aqui no sul do Brasil. E mais uma vez, esse fenômeno quebra a teoria heliocêntrica, refutando mais uma vez a bola molhada giratória. Então, sem mais delongas, fica aqui o meu forte abraço e que Deus nos abençoe. Até a próxima! 3 de novembro de 1994. Durante 4 minutos, das 10h44 às 10h48, a cidade de Criciúma ficou escura. A lua entrou na frente do sol e impediu que a luz atingisse parte da superfície da Terra. Tal sombra teve 200 quilômetros de largura e atravessou o Brasil dividindo-o em dois. Veio do Paraguai, entrou por Foz do Iguaçu e saiu por Criciúma, alcançando o Oceano Atlântico. Nessa faixa o eclipse foi total e o dia virou noite por alguns minutos. Milhares de pessoas tinham acabado de presenciar o maior fenômeno do século e a maior contradição do globo, pois novamente a sombra da Lua percorreu de oeste para leste, situação tal que é impossível ser reproduzida no modelo heliocêntrico, com um Sol a 150 milhões de quilômetros e uma Lua a 384 mil quilômetros de distância da Terra. O eclipse de 3 de novembro será visível em sua totalidade numa faixa que vai do Pacífico ao Atlântico, cruzando o Brasil, em sua maior parte, no território catarinense. Equipes científicas de todo o mundo irão estudar o fenômeno em postos espalhados em cidades catarinenses. Quem se encontrar na faixa da totalidade assistirá ao Sol ser encoberto pela Lua em 100%, enquanto os locais mais afastados dela verão eclipses parciais, tão menores quanto mais distantes estiverem do centro do fenômeno. O eclipse já tinha virado moda em Foz do Iguaçu e não saía da cabeça das pessoas antes mesmo de começar. À procura de um bom lugar para assistir ao eclipse, muita gente saiu de bicicleta, de carro, de ônibus, a pé, carregando lunetas, telescópios, câmeras fotográficas e de vídeo. Quando começou a escurecer em plena manhã aqui em Foz do Iguaçu, muitos turistas já estavam no Parque Nacional onde ficam as cataratas, não só para assistir ao eclipse, mas também para acompanhar a reação da natureza. No momento em que a lua começou a encobrir o sol, ninguém conteve a alegria. E quando o sol desapareceu, turistas e cientistas ficaram de olhos grudados no céu. Em pouco tempo, a noite tomou conta de tudo e surgiu uma imagem rara. As cataratas do Iguaçu no escuro em plena manhã. O eclipse mexeu também com os animais. As aves pareciam confusas e procuraram os ninhos para dormir. Atravessar a tumultuada ponte da amizade entre o Brasil e Paraguai foi tranquilo na hora do eclipse. Turistas passavam sem pressa e, por causa da escuridão, os policiais usavam lanternas para fiscalizar os carros. Quando começou a ser descoberto pela lua, o sol foi revelando a emoção de quem tinha vivido um momento inesquecível. Tá indo agora. Que tal? Demais, demais. Nunca pensei que fosse uma coisa dessa. Os cientistas de todo o mundo que foram a Santa Catarina acompanhar o eclipse anunciam o primeiro resultado das pesquisas. A partir de agora, vai ser possível fazer uma foto tridimensional da coroa do Sol. Às 10 horas e 57 minutos da manhã, a Lua finalmente esconde o Sol. A sombra do eclipse, como num passe de mágica, faz a noite cair sobre Criciúma. As luzes da cidade são acesas. Escurecido pela Lua, o Sol mostra apenas a coroa. Em volta dele, 2 planetas, Vênus acima
Júpiter embaixo. E foi assim por 4 minutos até o Sol criar de novo a luz. Emocionadas, as pessoas se abraçaram. O eclipse não foi apenas um espetáculo de beleza e emoção. O eclipse também ajudou a clarear o conhecimento dos cientistas a respeito do Sol. A coroa, este contorno branco que parece tão pequeno, tem tamanho para dar 875 voltas na Terra. Para um grupo de cientistas, o eclipse durou um pouco mais. Nossa viagem começa às 9 horas da manhã em Foz do Iguaçu, no Paraná. O voo é em direção à cidade de Criciúma, em Santa Catarina, numa faixa de 700 quilômetros, onde o eclipse do Sol vai ser total. O astrônomo Germano Afonso, da Universidade Federal do Paraná, refaz os cálculos e confirma que nesta rota, às 9h30 da manhã, já estamos numa posição privilegiada para observar o fenômeno. Estamos exatamente na divisa do Paraná com Santa Catarina, voando a 10 mil metros de altura. São 9 horas, 34 minutos e 9 segundos. Para nós, aqui no alto, o espetáculo começa agora. 10 horas da manhã, a Lua já está encobrindo 20% do Sol. A partir daí, o céu vai escurecendo rapidamente. E às 10 horas e 49 minutos, apenas uma linha de luz aparecia no horizonte. 10 horas e 56 minutos, apenas alguns segundos para o melhor momento, o eclipse total do Sol. Agora a gente usa luz artificial, porque sem ela já ficamos quase que completamente no escuro aqui dentro do avião. Está aí, exatamente 10 horas, 57 minutos e 9 segundos. O dia vira noite de verdade. E a 11 mil metros de altura aparecem planetas e estrelas brilhantes no céu. O momento é emocionante. Por enquanto, eu estou tomado pela emoção. A análise farei posteriormente. Com a velocidade do avião, seguindo a sombra da Lua, nós aqui em cima ganhamos 1 minuto a mais de eclipse total. Foram 5 minutos que ninguém conseguiu desgrudar o olho do céu. Boa noite. E milhares de pessoas pararam hoje de manhã em todo o país para observar um fenômeno que só vai se repetir daqui a 52 anos, o eclipse total do Sol. No Rio, o eclipse começou às 9h45 da manhã. No Museu de Astronomia, em São Cristóvão, uma luneta foi preparada para acompanhar a trajetória da Lua se alinhando entre o Sol e a Terra. Às 11 horas e 2 minutos, o eclipse atingiu o ponto máximo de observação e 79% do Sol ficou encoberto. 4 minutos depois, o eclipse começou a se desfazer. Em São Paulo, a luz do dia caiu 85% durante o fenômeno. E para não perder o espetáculo, as pessoas saíram às ruas munidas de todo tipo de proteção para os olhos. Em Minas Gerais, estudantes e professores da Universidade Federal do Estado acompanharam o eclipse da Serra da Piedade, a 50 quilômetros de Belo Horizonte. Lá está instalado o segundo maior telescópio do país. Em Brasília, o eclipse do Sol pôde ser observado a partir das 9h30 da manhã. O fenômeno foi parcial. A Lua cobriu 66% do Sol. Em Curitiba, o eclipse foi de 94%. O dia começou bonito, mas de repente parecia entardecer. A cidade de Maringá, no Paraná, também ofereceu um belo espetáculo. Mas foi às 11 da manhã que ocorreu o momento mais esperado e o dia virou noite por 4 minutos. Outros 6 países da América Latina puderam observar o eclipse. Em Putre, no Chile, centenas de turistas e astrônomos do mundo todo se reuniram para acompanhar o fenômeno. O clima seco do deserto permitiu uma das melhores visões do continente. Nos primeiros minutos do eclipse, o Sol ganhou o formato da lua crescente. Depois, o céu ficou escuro. Outro eclipse como este, no hemisfério sul, só daqui a 52 anos. Sabe que eu vendo aqui o eclipse do Sol, da Lua, me lembrou aquela coisa da história de amor impossível. O Sol se encontrando com a Lua. Só daqui a 52 anos de novo, gente. Uma boa noite para vocês e até amanhã. É um momento muito esperado. 200 mil pessoas vieram a Foz do Iguaçu aguardando esse momento. É um momento em que a Lua se coloca entre o Sol e a Terra, impedindo que a luz solar atinja a superfície terrestre. É também um momento raro, porque a Lua e a Terra têm órbitas diferentes. O eclipse provoca o aparecimento de uma sombra gigantesca
de aproximadamente 250 quilômetros de área e que se desloca a uma velocidade espantosa, cerca de 4.000 quilômetros por hora. Aí você tem imagens das cataratas. Nesse momento os pássaros começam a voltar para os ninhos, iludidos com essa noite repentina em plena manhã. Debaixo dessa sombra provocada pelo eclipse está a chamada faixa de totalidade, que na verdade é o caminho do eclipse. Ele começou no Pacífico, passou pelo Peru, Bolívia, Paraguai e chegou ao Brasil por Foz do Iguaçu. A sombra ainda atravessa Santa Catarina e deixa o Brasil em Criciúma, acabando no Atlântico. É um belo espetáculo, falta muito pouco para que tenhamos aí o eclipse em sua totalidade. Você tem imagens das cataratas, uma imagem rara, as cataratas do Iguaçu, um cartão postal durante o eclipse. Os turistas fazem muita festa aqui próximo às cataratas, tiram fotografia e aplaudem bastante. Era um momento muito esperado por todos. Nesse momento, estamos aí tentando mostrar essa imagem. Aí está. Aí você pode acompanhar um momento raro. A Lua cobrindo totalmente o Sol. Esse é um momento muito especial para astrônomos, cientistas. É um momento em que eles podem conhecer um pouco mais sobre o Sol, fazer pesquisas, fotografias. Aí está um pouco mais próxima a imagem da Lua cobrindo o Sol. É um momento realmente emocionante e de uma importância científica muito grande. Basta lembrar que no eclipse de 1919,